Então, pessoal, vamos praticar mais sentenças no presente simples? Vamos lá. I drive to work every morning. Jennifer drives to work every morning. Bom, como vocês já sabem, depois da terceira pessoa no singular, o verbo leva S. Jennifer drives to work every morning. Mas existem certos verbos que sofrem uma metamorfose na terceira pessoa. Você não simplesmente adiciona a letra S, ele sofre uma mudança um pouco maior, como por exemplo o verbo have, que é o verbo ter. So, for example, I have a car. I have a car. Now, Jennifer has a car. Então, o verbo have vira has. Isso tem que ser decorado, tá? Qual é outro verbo que sofre uma metamorfose? É o verbo que vocês já conhecem, que é o verbo do, que é o verbo fazer, que ele ou é um auxiliar ou é um verbo. É uma coisa que você já conhece. Então você tem aqui, ó, they do a lot of things on Fridays. Eles fazem muitas ou um monte de coisas nas sextas. O a lot of é um monte de. E things, que são coisas. They do a lot of things on Fridays. E aí como é que fica o do na terceira pessoa? Susan does a lot of things on Fridays. Susan does a lot of things on Fridays. Ok? Então, esses dois verbos vocês têm que decorar. O have vira has, o do vira does. Agora, existe uma certa regra para verbos que terminam com a letra Y. O que acontece com esses verbos? No caso, por exemplo, do verbo study, que é estudar. We study in the mornings. Bom, como vocês podem ver, o verbo study, ele termina com Y, mas o Y ele é precedido de uma consoante, que nesse caso é a letra D. Então, quando você tem um verbo desta forma, consoante seguido pela letra Y, que é uma outra consoante, o que você faz com a letra Y? Você substitui a letra Y por IES. E aí fica Tom studies in the mornings. Agora, você vai substituir o Y por IS novamente se esse Y for precedido de uma consoante. Se você tem, por exemplo, o verbo play. O verbo play, como vocês podem ver, o Y ele é precedido de uma vogal, que nesse caso é a letra A. Então, I play soccer on weekends. Eu jogo futebol aos fins de semana. Now, Joe plays soccer on weekends. Então, você não faz nada com a letra Y nesse caso. Você simplesmente adiciona a letra S, tá? Joe plays soccer on weekends, ok? Vamos ver o que acontece com outro verbo, por exemplo? O verbo try. Bom, como vocês podem ver, de novo a letra Y aqui nesse caso, ela é precedida de uma consoante, que é a letra R. O verbo try é o verbo tentar. Então, I try every day. Eu tento todo dia. Tento fazer alguma coisa todo dia. Now, Peter tries every day. Então, novamente, eu substituí o Y por IES. E eu substituí esse Y porque ele é precedido da consoante R. Ok? Entenderam a regra? Agora, vamos brincar mais um pouco. Vamos supor que eu quero colocar um outro verbo depois do verbo try. Eu tento fazer alguma coisa, por exemplo. Como é que eu fico? Como é que fica? Como é que a gente liga esses dois verbos? Você vai ligar esses dois verbos com uma preposição. A preposição to. I try to understand this problem. I try to understand this problem. Ou seja, eu tento entender este problema. Em português, está vendo que não tem nenhuma palavra ligando o verbo tentar com o outro verbo que é entender. Mas em inglês, você tem que ligar esses dois verbos com a preposição to. I try to understand this problem. Tom
tries to understand this problem. Ok? Então você tem outros verbos que você pode fazer esse tipo de brincadeira, como o verbo like. John likes to travel. Do you like to eat? Ok? Então o verbo like, que é o verbo gostar. Gosta, nesse caso, de viajar. O John gosta de viajar. E aí eu estou perguntando se você gosta de comer. Né? Então, nesse caso aqui em português, até a gente coloca alguma coisa, né? No caso do verbo like, que é gostar, gostar de fazer alguma coisa. Mas você tem que pensar em inglês aqui, né? Então, você está ligando dois verbos com a preposição to, ok? Se você não tem um verbo depois do verbo like, você não tem preposição. Nesse caso, no exemplo aqui, ó, a penúltima sentença, John likes chocolate. Então, chocolate não é verbo, é um substantivo, chocolate. Tá vendo como tem que pensar em inglês? Porque em português fica, você gosta de alguma coisa. O John gosta de chocolate. Mas em inglês, não tem preposição ligando o verbo like com o substantivo chocolate. Do you like chocolate? Okay. No questions? Just practice, folks. All you gotta do is practice.